Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que toca muita gente. Como a fé pode ser uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta poderosa mesmo para lidar com a ansiedade e com a dúvida que às vezes insistem em aparecer. Para começar, vamos fazer uma pequena reflexão, um tipo de autoavaliação. Será que a dúvida tem sido muito presente no dia a dia? Ou quem sabe a falta de iniciativa para tirar as coisas do papel? E aquela preocupação constante, a ansiedade que não vai embora? Se algumas dessas perguntas fazem sentido agora, o material que a gente vai analisar sugere que isso pode ser um sinal, um alerta de que a fé talvez esteja um pouco enfraquecida. Muitas vezes, esse sentimento todo vem de uma necessidade de controlar o futuro. Só que, vamos combinar, controlar o futuro é impossível, né? E essa tentativa só nos joga num ciclo sem fim de preocupação. Olha só, o psicanalista Erich Fromm já dizia que esse tipo de dúvida é simplesmente esgotante. E é mesmo. É aquela vozinha na cabeça que paralisa a gente na hora de tomar decisões, seja para aceitar um emprego novo, começar um relacionamento ou até para fazer uma pequena mudança na rotina. A fonte que estamos usando sugere que a raiz disso tudo é a falta de fé. Sem ela, a gente fica na defensiva, tentando controlar cada detalhe. E o resultado? Acabamos construindo barreiras que, na verdade, bloqueiam o nosso próprio progresso. É como construir uma barragem no rio da nossa própria vida. Tá, então se a falta de fé é o problema, qual seria a solução? Bom, vamos mergulhar nisso agora. A ideia aqui é olhar para a fé não como uma crença cega, mas como uma verdadeira competência que pode ser desenvolvida. A fé, nesse sentido, é aquele estado de acreditar mesmo sem ter uma prova concreta na mão. É ter certeza quando os fatos e os dados ainda não apareceram para confirmar. E olha, isso não é sobre se enganar ou negar a realidade, tá? É uma escolha. Uma escolha consciente de acreditar que as coisas vão se ajeitar, mesmo quando não se tem a menor ideia de como. É uma crença de 100%, porque uma gotinha de dúvida já invalida tudo. Agora, uma coisa bem interessante. A fonte explica que a fé não age sozinha. Ela é parte de um trio de virtudes superpoderoso que pode impulsionar qualquer um para frente. A primeira delas é a aceitação, sabe? Aquela habilidade de olhar para as coisas que deram errado, reconhecer, mas sem ficar preso naquilo. A segunda é a perseverança. É o motor, a garra para continuar seguindo em frente, mesmo quando aparecem os obstáculos. E a terceira, claro, é a fé. A fé é a certeza de que as coisas vão melhorar. É ela que dá o combustível para a perseverança não acabar. Quando a gente junta esses três, algo incrível acontece. Pensa só, a aceitação nos livra do peso do passado. A perseverança nos dá força para caminhar. E a fé? Bom, a fé é como um mapa que garante que o destino vale a jornada, mesmo que a estrada esteja escura. Juntos, eles criam um impulso que é praticamente imparável. E com essa mentalidade, com esse trio em ação, a gente começa a enxergar as dificuldades da vida de um jeito completamente diferente. E aqui tem um ponto que é crucial. Tentar evitar dor a todo custo, no fim, é evitar a própria vida e todas as chances de crescimento que ela traz. A fonte traz uma perspectiva muito poderosa. E se os desafios não forem castigos, mas sim empurrões de Deus? Como se fossem pequenos ajustes de rota, sabe? Para nos guiar para o nosso verdadeiro propósito, para o nosso caminho único de felicidade. Cada obstáculo, então, vira uma oportunidade de aprender. É importante lembrar que a vida é puro movimento. Assim como a alegria não dura para sempre, a dor profunda também é passageira. A dor de hoje, com certeza, não é a realidade de amanhã. Ok, agora vamos para a parte prática. Como é que a gente pode cultivar essa certeza no dia a dia? O material que estamos analisando defende que a fé não é algo que a gente tem ou não tem. É uma habilidade quase como um músculo que pode ser treinado. A proposta é um desafio de 14 dias baseado na ideia de neuroplasticidade. Ou seja, através da repetição diária, é possível criar novos caminhos no nosso cérebro para que a fé se torne uma resposta cada vez mais natural, mais automática. E esse desafio é bem direto. São 4 tarefas diárias, simples, mas que precisam ser feitas, para ajudar a integrar essa nova mentalidade na rotina. Essa prática diária envolve momentos de reflexão e ação para a gente escolher, de forma consciente, a fé no lugar do medo. É um treino mesmo para acalmar a mente e refletir sobre onde a dúvida está tomando espaço e agir para mudar isso. E uma das ferramentas centrais desse desafio é essa afirmação da fé. Frases como "eu acredito que todo problema tem solução" ou "eu me livro da arrogância de querer controlar tudo" são repetidas para ajudar a reprogramar o nosso cérebro, o nosso jeito de pensar. Então, a grande virada de chave é essa.
Entender que a fé pode ser uma prática, algo que a gente constrói dia após dia e que nos dá a força necessária para encarar as incertezas da vida. E para fechar, fica aqui uma provocação. E se aquela que parece ser a nossa maior dúvida for, na verdade, a porta de entrada para a nossa maior certeza? Talvez sejam justamente as nossas incertezas que nos mostram o caminho para a nossa força mais profunda.